Olá, boa tarde. São 16 horas e 15 minutos. Este é o Justiça Agora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão em sessão plenária. Nesse exato momento, estamos no intervalo. Quem tem as informações dessa primeira parte da sessão é a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. No começo da sessão plenária de hoje, os ministros, por unanimidade, decidiram que vereadores de todo o país podem solicitar diretamente ao Poder Executivo Municipal informações e documentos sobre a gestão. E em seguida, os ministros começaram a julgar uma ação que questiona uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que trata sobre interceptações telefônicas. O relator dessa ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou e considerou que a resolução é constitucional. Vamos acompanhar um trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Na parte em que inova em relação ao Ministério Público e na parte em que regulamenta a lei, a resolução me parece igualmente legítima. E aqui eu reitero, porque considero muito importante, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ela não amplia o poder do Ministério Público, ela restringe o poder do Ministério Público para dar cumprimento ao mandamento constitucional do dever de sigilo e para dar cumprimento à necessidade de demonstração cabal da necessidade da quebra e da necessidade de prorrogação. Portanto, ou ela disciplina o Ministério Público ou ela regulamenta a lei de maneira mais favorável ao eventual investigado. E depois do voto do relator, votou o ministro Alexandre de Moraes. Ele divergiu e considerou que algumas partes dessa resolução é sim inconstitucional. O último a votar antes do intervalo foi o ministro Edson Fachin e ele acompanhou integralmente o relator. A sessão vai ser retomada então com este tema e o voto dos demais ministros. A cobertura completa do plenário de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, William. Obrigado, Carla. E o plenário do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu manter o mandato do governador da Paraíba, reeleito em 2014. Ele era acusado de cometer irregularidades no primeiro mandato. Os ministros também se posicionaram a respeito de uma consulta feita pelo senador Romário. Os ministros responderam negativamente a uma consulta feita pelo senador Romário. Ele queria saber se um senador que está na metade do mandato de 8 anos poderia se reeleger a um novo mandato para o mesmo cargo. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou não ser possível a reeleição no meio do mandato. Não se admite a reeleição de senador ainda no exercício da primeira metade do seu mandato, tendo em vista que, os 4 anos finais do mandato passariam a ser exercidos, em regra, por suplente e não pelo senador eleito em fraude à vontade popular e ao sistema eleitoral. E 2, a Constituição exige que a cada 4 anos haja a renovação da composição do Senado. Em outra decisão, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o mandato de Ricardo Vieira Coutinho, governador da Paraíba, reeleito em 2014. Uma coligação adversária acusava Ricardo de ter praticado conduta vedada a agente público durante o primeiro mandato. Isso porque ele teria renunciado a créditos fiscais. Mas a maioria do plenário entendeu que não houve irregularidade e manteve o mandato do governador. Isso foi um programa elaborado. Pode ter falhas nesse programa, claro que pode, mas não tem desonestidade nisso, não tem gratuidade, professor Barroso. Não existe, não foi identificado nessa conduta do governador algo que se possa dizer que é ímprobo, que é ilícito, que é criminoso, que é abusivo. O STJ concedeu habeas corpus a Cesare Battisti. Com essa decisão, o italiano não precisa mais cumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça em uma acusação de tentativa de evasão de divisas. A maioria dos ministros da sexta turma do STJ acolheu o recurso em habeas corpus impetrado pela defesa de Cesare Battisti. Com isso, as medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em substituição à prisão preventiva, foram anuladas. O italiano Cesare Battisti foi preso em flagrante por suposta tentativa de evasão de divisas em 2017 na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, quando tentava ir para a Bolívia. Com ele, a polícia encontrou cerca de R$ 25 mil em dinheiro.
A prisão, inicialmente em flagrante, foi convertida em preventiva e, posteriormente, substituída por medidas cautelares. De acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, o TRF3 não indicou circunstâncias concretas para justificar a necessidade das medidas aplicadas. O Justiça agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.